No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a receita completa dessa minha versão do bolo Floresta Negra, que fica maravilhoso. Vou ensinar também a minha receita de massa chiffon de chocolate, que é uma massa que fica úmida, fofinha e muito fácil. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora para se inscrever. Toda semana eu trago receitas novas, diferentes. Também não se esqueçam de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Vamos para a receita? Eu começo então pela massa do bolo. Eu vou precisar de 5 ovos em temperatura ambiente. O peso desses ovos sem a casca é de 290 gramas. São ovos médios para grande. Então, coloquei na tigela da batedeira e na sequência eu vou incluir o açúcar. São 240 gramas de açúcar, 1,5 xícaras. Ligo a batedeira velocidade média para alta, deixo bater esses ovos com açúcar por aproximadamente de 6 a 7 minutos, precisa bater bem. Pessoal, todos os ingredientes eu deixo anotados na descrição do vídeo para vocês, fica logo abaixo do título do vídeo aqui. Terminei de bater e fica assim, esse creme mais volumoso, mais claro, precisa bater bem para essa massa. Agora eu volto a ligar a batedeira novamente, agora a velocidade mais reduzida, e eu vou acrescentando aos poucos o óleo. Eu estou utilizando 100 ml de óleo e eu vou adicionar também o leite, um total de 150 ml de leite em temperatura ambiente. Depois que eu incluir o leite e o óleo, eu deixo bater mais um pouco por aproximadamente uns 2 minutos. Terminei de bater, em uma outra tigela eu vou adicionar os ingredientes secos e vou passar pela peneira. Eu estou utilizando 210 gramas de farinha de trigo, 2 xícaras. E mais 35 gramas de cacau em pó. Quando eu falo cacau em pó, é sempre o 100%, tá? Você pode utilizar também o chocolate em pó, 50%, só que aí você precisa colocar um pouco mais, dobrar a quantidade. Para essa massa, eu vou utilizar também 20 gramas de amido de milho, maisena, 2 colheres de sopa. E por último, vou adicionar nos secos o fermento em pó, um total de 10 gramas, 1 colher de sopa. Misturo bem os ingredientes secos. E agora sim eu vou adicionar os ingredientes secos à mistura que eu acabei de bater. Vou misturando em 3 partes e incorporando delicadamente. Você pode utilizar o batedor de arame, o fouet. Essa minha massa chiffon de chocolate é uma massa que eu adaptei, que eu fui testando até chegar nesse resultado. É uma massa que ela tem uma estrutura, porém ela fica uma massa úmida, fofinha. Você pode utilizar para recheios também um pouco mais pesados, como brigadeiros, ganaches. E você pode utilizar para recheios leves também, ela fica muito boa. Coloquei a última parte dos ingredientes secos, como eu falei para vocês, coloquei em 3 partes e fui misturando, incorporando delicadamente. Incorporei bem os ingredientes secos e a massa, eu vou mostrar para vocês a consistência que ela fica. Ela vai ficar assim, gente, já começa a agir o fermento, né, formar essas bolhas, e eu vou transferir toda essa massa para uma forma 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Eu forrei o fundo dessa forma apenas com papel manteiga, você pode untar o fundo da forma se você preferir. Eu não unto as laterais, não precisa. Caso vocês queiram dividir essa massa em 2 formas para assar, pode fazer isso também, mas essa massa ela assa super bem em uma forma. Levo para assar, o forno tá pré-aquecido uns minutinhos antes, uns 4 minutos. Aqui no meu forno eu deixei na temperatura de 180 graus. O próximo passo, eu vou precisar de 350 gramas de cerejas in natura
Eu gosto de utilizar a fruta assim, ainda mais agora que é uma época que encontra super fácil essa fruta. Pelo menos aqui na minha região eu consegui por um preço muito bom. Então eu acho que o sabor também fica mais suave do que usar as cerejas em calda. Mas se você preferir, pode utilizar as cerejas em calda. Então o que eu fiz? Eu lavei e higienizei muito bem essas cerejas, cortei ao meio e retirei o talinho e a semente. Pode cortar em pedaços menores se você preferir. No total é de 300 gramas depois que eu tiro a semente e o talinho vai ficar umas 300 gramas. Coloquei as cerejas em uma panela e vou adicionar 70 gramas de açúcar, aproximadamente meia xícara. Vou adicionar também meio limão espremido. Esse suco de limão ele vai ajudar a dar uma acidez e acentuar mais o sabor. Eu vou incluir também 100 ml de água, que depois eu vou aproveitar também para utilizar a calda dessas cerejas, eu vou mostrar para vocês. Misturo, ligo o fogo, fogo baixo e mexo de vez em quando, isso é rápido. Quando começar a ferver, eu retiro um pouco do excesso de espuma que forma aqui nas laterais da panela. Eu vou deixar no fogo até reduzir um pouco a calda e ela começa a engrossar um pouquinho, ficar mais espessa. Quando você pega a calda com uma colher, ela começa a ficar um pouco mais grossa, mas é bem pouco mesmo, tá? Uma leve espessada. E as cerejas começam a ficar com um pouco mais de brilho. Então eu vou retirar do fogo, desligo. E agora eu vou passar pela peneira para poder retirar a calda. Essa calda depois eu vou utilizar, eu vou fazer uma mistura para umedecer o bolo. As cerejas eu separo, coloco em um outro recipiente, vou deixar esfriar. Reservo, cubro, reservo. A massa do bolo já ficou pronta, ficou no meu forno 45 minutos, você vai acompanhando, isso vai depender de cada forno. E olha como ela assa bem, fica no meio fofinha, fica uma massa excelente. Então, pessoal, para desenformar, eu retiro aqui com a ajuda de uma espátula nas laterais, ajuda a desgrudar. Para desenformar, espero esfriar completamente. E também para poder cortar a massa, precisa estar totalmente fria. Vou cortar em 3 partes, 3 discos de massa, retiro o papel manteiga. Essa massa ela vai ficar com aproximadamente 6 centímetros de altura, que vai render 3 discos, 3 partes de massa, com aproximadamente 2 centímetros também de altura, de espessura. Antes de começar a cortar os 3 discos, eu corto também essa parte de cima para ficar acertado, eu corto esse topo. Eu vou cortar com um cortador de bolos, cortador nivelador, pode cortar com a faca também, mas aí, como eu já falei algumas vezes, toma cuidado para cortar bem reto e com as medidas corretas. Você pode ir medindo com uma régua e marcando, para que os discos de massa fiquem iguais, do mesmo tamanho. Massa pronta, cortei os 3 discos, então eu vou cobrir, reservar e vou para a próxima etapa. Na tigela da batedeira eu vou colocar 2 potes de nata de 300 gramas cada. Pode ser o creme de leite fresco na mesma quantidade. E se você não conseguir encontrar nenhum desses 2 ingredientes, a última alternativa seria o chantilly de caixinha. A nata, assim como o creme de leite fresco, ela é um ingrediente mais natural, então feita com o próprio leite, já não tem o açúcar. Na sequência, eu vou adicionar também 395 gramas de leite condensado gelado, uma lata ou uma caixinha. Esse recheio não fica muito doce, ele fica bem suave, combina super bem com a massa de chocolate. Também incluir uma colher de chá de essência de baunilha ou aroma de baunilha e vou bater em velocidade média, acompanhando sempre
porque é muito rápido para chegar no ponto quando se usa a nata. Se não acompanhar aqui o batimento, você pode correr o risco de deixar talhar esse recheio. Então, bati um pouco, vou ver como que tá o ponto, se é o ponto que eu preciso. Olha, ele ficou nessa consistência, mas eu vou bater um pouco mais, porque eu quero um pouquinho mais firme, mas bem pouco. Pessoal, uma outra coisa, caso vocês forem utilizar o chantilly de caixinha, então ele já vem adoçado, então utilizar menos leite condensado, apenas 100 gramas, se for o caso. Bati mais um pouco e esse é o ponto ideal que eu vou precisar para rechear o bolo. Ele fica mais firme, um pouco mais firme. Enquanto não estiver utilizando esse recheio, mantém na geladeira. Peguei as cerejas e a calda que eu havia deixado reservada, já está totalmente fria. Essas cerejas, caso vocês prefiram, dá para também misturar naquele recheio que eu acabei de fazer. A calda, eu vou mostrar para vocês, ela fica assim, depois que esfria, fica com essa consistência um pouquinho mais grossa. E para umedecer a massa do bolo, eu fiz o seguinte, eu peguei 100 ml daquela calda do cozimento das cerejas e mais 150 ml de água e misturei. Então, vou utilizar para umedecer a massa do bolo. Na montagem do bolo, eu vou utilizar um pouco de raspas de chocolate, eu estou utilizando um chocolate meio amargo, você pode raspar com um cortador de legumes ou com a faca mesmo, assim como eu estou fazendo. Só algumas raspinhas, pode ser aquela barrinha de chocolate que você compra também em supermercado. Esse chocolate é o meio amargo, ele não é um chocolate fracionado, ele é nobre. De 80 a 100 gramas de raspas de chocolate. Tudo pronto, eu deixei tudo separado e agora eu começo a montagem do bolo. Eu vou utilizar a mesma forma que eu uso para assar, para poder montar esse bolo. Forrei a forma com esse plástico, eu já mostrei algumas vezes qual é o plástico que eu utilizo, já mostrei em alguns vídeos. E agora eu vou umedecer a massa, não precisa umedecer demais, porque essa massa é uma massa já úmida, então na quantidade correta de calda. E agora eu separei um pouco do recheio para essa camada. Para cada camada de massa, eu estou utilizando aproximadamente 300 a 320 gramas do recheio. Como eu falei para vocês, caso vocês queiram misturar as cerejas nesse recheio, dá para misturar também. Eu vou montar de uma outra forma. Coloquei um pouco das raspas de chocolate. Vou colocar um pouco das cerejas. E também vou dar uma leve misturada nessas cerejas. Vou colocar um pouquinho daquela calda mais grossa que sobrou. É opcional, tá? E agora o segundo disco de massa. Dou uma leve pressionada. E repito o processo, umedeço novamente. E venho com mais recheio. A mesma quantidade de recheio para cada camada de massa. Vai sobrar um pouco desse recheio que depois eu vou utilizar, misturar um pouco para utilizar na cobertura.
um pouco mais das cerejas. E também um pouquinho mais daquela calda. Coloco o último disco de massa. Esse último disco eu umedeço um pouco na parte de cima e viro. E umedeço também, termino de umedecer. Eu utilizei toda a calda, total de 250 ml de calda. Agora eu vou cobrir esse bolo com o próprio plástico, cubro bem e levo para a geladeira. Precisa ficar na geladeira pelo menos, no mínimo, umas 6 horas. No caso, esse bolo eu deixei de um dia para o outro. Para cobrir e decorar esse bolo, eu coloquei num cake board um prato de bolos. Esse tem 25 centímetros de diâmetro. Desenformo. Retiro esse plástico. Para cobrir esse bolo, sobrou um pouco do recheio que eu utilizei, porém não é suficiente essa quantidade. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa quantidade de recheio. Eu bati na batedeira 200 ml de chantilly gelado, uma caixinha de chantilly, mas caso você queira utilizar também nessa cobertura a nata, pode utilizar também ou creme de leite fresco. Vou misturar, mas assim fica muito bom também para a cobertura. E vou misturar todo o restante do recheio que sobrou nesse chantilly batido. Eu bati o chantilly no ponto mais poroso, bati bem na batedeira e acrescento o restante do recheio, misturando bem. E ficou com essa consistência. Primeiro, para cobrir o bolo, eu vou cobrir a parte de cima. Coloco uma quantidade em cima do bolo e vou acertando com a ajuda de uma espátula, girando a bailarina. Caso você não tenha essa bailarina giratória, eu expliquei aqui como improvisar utilizando o prato de micro-ondas. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês, onde eu ensino, vou deixar o link do vídeo, tá? Nas laterais, pessoal, eu coloquei a cobertura no saco de confeitar, cortei a ponta e fui passando por toda a lateral do bolo. E agora eu acerto com uma espátula, aliso toda a lateral. Acerto a parte de cima. Para a lateral, eu vou decorar com raspas de chocolate. Pode ser também pedacinhos de chocolate. E vou colocando essas raspas de chocolate por toda a lateral. Uma dica, essas raspas você pode colocar um pouco antes na geladeira para ela ficar mais firminha, para você ir colocando por toda a lateral do bolo. Vou retirando os excessos com a ajuda de um pincel de silicone. Ou você pode fazer assim como eu estou mostrando, vai jogando as raspas de chocolate e vai acertando. Finalizo aqui, limpo o prato. Na parte de cima, o que eu fiz e que é totalmente opcional, se você não quiser fazer, não precisa. Eu coloquei um pouco, né, da cobertura, vou fazer como se fosse uma barreira aqui. E vou colocar um pouco de ganache, vou mostrar para vocês como eu fiz essa ganache. Vou colocar na parte de cima. E vou espalhando com a ajuda de uma colher mesmo, muito fácil. Vou fazendo esse efeito espiral. Para fazer essa ganache na parte de cima, eu utilizei 80 gramas de chocolate derretido, meio amargo,
E junto do chocolate derretido, eu incluí 50 gramas de creme de leite. Misturei bem, essa etapa é totalmente opcional. Você pode colocar raspas de chocolate na parte de cima também, mas assim eu acho que fica um efeito tão bonito. E antes de colocar na parte de cima, você precisa esfriar completamente essa ganache. Feito isso, eu vou finalizar decorando com um bico de confeitar 1M da Wilton. Vou fazendo como se fosse um topinho, girando por toda a volta por cima do bolo. E para finalizar, coloco as cerejas também nessa parte de cima. E ele vai ficar assim, fica muito bonito, uma apresentação super bonita. Fica um bolo muito leve, muito saboroso. Esse bolo é um bolo com aproximadamente 2 quilos, o rendimento dele em média para umas 15 a 20 pessoas. É um bolo que pode ser congelado por até 30 dias antes de colocar essa cobertura, se você quiser congelar. A validade desse bolo na geladeira é de 4 dias. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!